E aí, galera do terceiro ano? Terceiro ano, estamos aqui para fazer uma revisão, na verdade, a resolução da lista 6, que é trabalho da força elétrica, para tentar ajustar as notas, né? Bom, essa lista, teoricamente, seria a lista com menor média e espero que você recupere essa nota. Vamos lá, ver o que nós podemos encontrar aqui. Bom, tem fundamentos bem interessantes, né? A ideia da força elétrica, que já vimos, né? Mas agora, como toda força ela realiza um trabalho, força elétrica não é diferente. Olha o que diz primeiro. Em um ponto P, distante 60 centímetros de uma carga pontiforme fixa, deixa eu tentar começar a desenhar isso aqui. Então nós temos uma carga Q e tem num ponto P, uma carga de prova, Q, né? E ele diz que a distância é de 60 centímetros. Tem... Tá, então essa seria a ideia, né? É uma carga de prova Q minúsculo. E diz que a energia potencial elétrica é de 3 vezes 10 a menos 2 joules. Diz que a carga está no vácuo, ou seja, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Ele quer saber o valor de Q. Bom, eu tenho uma dica aí, né, que eu disse para usar a fórmula de energia potencial elétrica. A fórmula de energia potencial elétrica é a constante eletrostática, a carga que está gerando o campo, a carga que está sofrendo a ação do campo, pela distância. Somente isso. Então, vamos operar isso aqui, né? Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. A carga Q é o que ele quer. Carga Q minúsculo, né, é 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6. Né, micro é 10 a menos 6. E a distância é 60 centímetros, que eu preciso passar para metro. Muito bem. Então certo. Mas só que faltou trocar o valor da energia potencial, né? Que eu tenho o valor da energia potencial, essa daqui do início. Eu tenho esse valor. Esse valor vai ser 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Vou pegar esse 0,6 e passar para lá multiplicando. Aqui em cima eu já tenho ali aqui 9 e 1, né? Então vai ser 9 vezes 1 dá 9. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Isso tudo que multiplica aqui. Bom, o 0,6 foi para lá e multiplicou com 3, deu 1,8, né? 1,8 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Eu quero o valor de Q, então passa o 9 vezes 10 a terceira dividindo. Fica 1,8 vezes 10 a menos 2, dividido por 9 vezes 10 a terceira. Bom, 1,8 dividido por 9 vai dar 0,2. Aí, esse 10 a terceira vai subir 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 a segunda menos 3. Então, vai ficar 10 a menos 5. Muito bem. Só que esse número aqui na frente do 10 a menos 5 tem que estar entre 1 e 10. Para estar entre 1 e 10, eu vou puxar uma vírgula. Então, a minha carga vai ficar 2 vezes 10. Puxei uma vírgula, eu diminuo uma unidade lá de cima. Então, 10 a menos 6. Então, a carga deu 2 microcoulomb. Que o micro é 10 a menos 6. Primeira opção. Muito bem. A questão continua perguntando o potencial elétrico no ponto P. Ponto P é onde está essa carga de prova aqui. Muito bem. Bom, potencial no ponto P vai ser a carga vezes a carga, constante eletrostática vezes a carga que está gerando e a distância até ele lá, né? O ponto P. Então, muito bem, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. A carga Q geradora, nós acabamos de descobrir, é 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância, voltando lá, é 60 centímetros, ou 0,6. Muito bem. Aqui em cima deu 2 vezes 6, 18. 10 a 9, 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 0,6. Muito bem. Então,
18 dividido por 0,6 dá 30. 30 vezes 10 a terceira. Esse número da frente tem que estar entre 1 e 10, então recua uma vírgula, né? Então aumento o expoente. Então o potencial no ponto P, 3 vezes 10 a quarta volts. Correto? Muito bem. Então vamos agora para a segunda, né? Diz assim, em um campo elétrico, o potencial elétrico de um ponto A é de 4 vezes 10 a quinta volts. Uma carga de prova de menos 3 microcoulombs é levada desse ponto A, até um ponto infinitamente afastado dele. Correto? Então, ele estava inicialmente num ponto A, a carga de prova. E depois ela é levada até o infinito. Certo? Essa seria a ideia. Ele diz qual a energia potencial elétrica no ponto A. Muito bem. Então, nós temos a fórmula, dou a dica aqui, né, para usar a fórmula de potencial elétrico, que vai ser Q vezes V. Certo? A carga de prova é de menos 3 microcoulomb, né? 3 vezes 10 menos 6. E o potencial no ponto A, tá? Aqui é potencial no ponto A. É 4 vezes 10 a quinta. Correto. Bom, esses operantes aqui na frente, menos 3 com 4 vai dar menos 12. E o expoente, 10 a menos 6 vezes 10 a quinta vai dar 10 a menos 1. Então, daqui, o número na frente do 10 a menos 1 tem que estar entre 1 e 10, né? Então, vai ficar 1 menos 1,2 vezes 10. Não, já foi, né? Menos 1,2. Muito bem. Menos 1,2 Joule. Essa é a nossa resposta. Essa é a energia potencial no ponto A. Na letra B, ele pergunta o trabalho da força elétrica nesse deslocamento. Que deslocamento? Ó, do ponto A até o infinito. Bom, bora ver, né? Trabalho vai ser a nossa carga vezes a diferença de potencial. No caso, quais são os dois pontos? É o ponto A e o infinito. Então, a DDP, ou a diferença de potencial, entre A e o infinito. A carga, de novo, né, é menos 3 vezes 10 a menos 6. Menos 3 microcoulomb, né? E essa diferença de potencial vai ser justamente o potencial de A menos o potencial do infinito. E a dica aqui, na verdade, acaba sendo muito mais do que uma dica, né? É um enunciado mesmo. Bora ver aqui. Menos 3 vezes 10 a menos 6. Potencial no ponto A é 4 vezes 10 a quinta. 4 vezes 10 a quinta. E o enunciado é esse aqui, olha. Potencial do infinito é zero. Muito bem, então olha só o que vai dar essa conta. Vai dar exatamente a mesma daqui de cima. Menos 3 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a quinta. Ou seja, o trabalho vai dar exatamente o potencial no ponto A. Justamente porque ele foi para um potencial zero. Fechado, né? Então bora para a última, né? No interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 200 Newton-Coulomb, está aqui o campo, né? Ó, tá vendo essas linhas aqui, perpendiculares? Uma carga pontual Q colocada num ponto A atinge o ponto B através de dois caminhos, de acordo com a figura. O caminho 1, verdinho, e o caminho 2, vermelho. Sabes que o trabalho executado pela força elétrica no caminho 1 foi de 4,8 vezes 10 a menos 4 Joule. Ele quer saber o valor dessa carga Q. Muito bem, ele deu o valor Q do campo elétrico, né? 200, é sempre bom, sabe? Você anotar os dados para surgir alguma ideia, né? Trabalho 4,8 vezes 10 a menos 4 Joule. Então, eu posso usar a fórmula de trabalho. Na verdade, eu tinha dado a dica, né? Trabalho é a carga vezes o campo
vezes a distância. Porque ele quer saber justamente a carga, né? Muito bem. Trabalho 4,8 vezes 10 a menos 4. 4,8 vezes 10 a menos 4. Carga eu quero. O campo. Campo 200 newtons. Newton por coulomb. E a distância dá para ver aqui na figura, né? 80 centímetros. Vamos passar para metro. Muito bem. Então, desse lado aqui, não dá para fazer nada ainda. 4,8 vezes 10 a menos 4. Aqui, 200 vezes 0,8 vai dar 160 Q. Agora, eu passo esse 160 dividindo para descobrir o valor de Q. 4,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 160. Certo? Bom, transformando, né, em cima e embaixo, na verdade só embaixo, em cima já está tudo ok. Vai dar 1,6 vezes 10 a segunda. Tá? Então, 4,8 por 1,6 dá 3. Quando eu for subir esse 10 a segunda, vai virar 10 a menos 2. 10 a menos 4 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micro coulomb. Então tá aqui. Essa é a resposta da primeira. E assim prosseguimos. Vamos para a letra B aqui, né? Ele quer saber a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. E existe essa diferença, né? Bom, os dados que nós temos nos possibilitam calcular essa diferença. Temos que a diferença de potencial vai ser o valor do campo vezes a distância, né, entre os pontos dentro do campo. Pegando lá o valor do campo, que acho que é 200, né, 200 newtons por coulomb. 200 newtons por coulomb e a distância é 80 centímetros, que no caso é 0,8. E essa conta dá 160 volts. Existe 160 volts de diferença entre os pontos A e B. E a letra C, que é interessante para finalizar, determina o trabalho da força elétrica no deslocamento 2. E deixa eu te falar, o deslocamento o 1, perdão, né? Quanto o 2, eles começam e terminam no mesmo ponto. Isso é o que basta. O trabalho, ele independe do deslocamento. Você pode pegar uma trajetória como essa, mas se terminou no ponto B, é o mesmo trabalho. Que no caso, lá no enunciado, o trabalho é de 4,8 vezes 10 a menos 4 joules. Isso é o que está enunciado lá em cima, no comando da questão. E assim nós finalizamos. Então, dediquem aí na revisão dessas informações para nós executarmos uma tarefa, né, de ajuste de notas. Abraços.